A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre a soberania de Deus, as adversidades humanas, um estudo no livro de Jó. E desde já convidamos a todos para participar conosco neste dessa terceira lição, a lição número 3. Ela tem como o título Os Amigos de Jó e Seus Conselhos Errados. Esse estudo tem como texto base Jó, capítulo 4 a 14. O objetivo é, ao final da lição, os alunos entenderão que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado, que devemos ter sensibilidade e sabedoria ao oferecer apoio, reconhecendo que Deus pode ter propósitos maiores e misteriosos que estão além do nosso entendimento, né? Quero estar orando agora juntamente com os amados irmãos, agradecendo pela nossa vida, a vida do irmão, a minha vida, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar fazendo mais um estudo, né, baseado aqui no livro de Jó, que nós possamos tirar lições práticas para a nossa vida cotidiana, que os irmãos sejam abençoados com essa lição, que o Senhor possa abençoar poderosamente a todos que aqui entrar no canal para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Esse mês de abril é o mês da IBD e todos os batistas brasileiros comemoram nas suas igrejas, né, o mês da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar abençoando a liderança, os professores, os dirigentes, os pastores, que poderão dar apoio, suporte para que esta instituição dentro da igreja sempre cresça e possa falar do amor de Cristo através do ensino, né? Um ensino sistemático que prepara os membros e discipulados para a edificação da sua igreja. Vamos orar, agradecer a Deus juntamente com os irmãos nesta hora. Pai querido, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Senhor Salvador Jesus Cristo, quando entramos na Tua presença, na reverência da Tua santidade, ó Deus, da Sua presença, é porque temos certeza que falamos com Deus que tudo pode, que tudo é um Deus santo, maravilhoso, puro, é um Deus vivo, presente na vida de cada um de nós. Estamos nessa Semana Santa também, ó Deus, considerada Semana Santa, a semana que o Cristo foi levado ao Calvário, ó Deus, para pagar o preço por nós e nos resgatar do mundo das trevas para o mundo da sua maravilhosa luz. Obrigado pelo teu Filho que suportou a dor, suportou o escárnio, a afronta do inimigo, mas ele ressurgiu ao terceiro dia, nos dando a certeza que se permanecermos com ele para sempre, estará do nosso lado. Pai, como ele disse mesmo, que ele é o ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus não muda, não tem variação de pensamentos. Por isso que nós cremos e adoramos ao Senhor, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Abençoe os inscritos do nosso canal, os que estão visitando os nossos canais, aqueles que participam, Senhor, conosco. Obrigado, ó Deus. Permita-nos, ó Deus, sempre estarmos aqui,
falando do teu amor, da tua graça, da tua bondade. É em nome santo do teu Filho amado que nós te agradecemos. Amém. Então, como eu já disse aqui, né, já dei essa introdução aqui, que a lição ela tem como essa finalidade, né, os alunos entender que o sofrimento nem sempre é resultado do pecado, né? Se fosse assim, todos nós estaríamos sempre enfermos, sempre, né? Não teria chance para a humanidade. Mas, irmãos, o que Deus ensina através desse estudo é que mesmo através das lutas e adversidade, o crente pode ser fiel e deve ser fiel ao Senhor que o criou. Esse é o resultado de uma vida integrada com o Senhor, como o próprio Deus é testemunho desse homem chamado Jó. Jó, não temos muita coisa, mas Jó era de uma outra região, né? Não era de Israel, mas Deus salva quem Ele quer, né? De várias nações, né? Deus tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então Jó tinha um compromisso com Deus, e nós vemos logo no início do capítulo que Jó oferecia sacrifício continuamente, nem por ele, mas pelos seus filhos. Ele tinha essa preocupação. A história de Jó, encontramos 3 amigos. Hoje nós vamos falar dos amigos deles, daqueles amigos mais chegados. Claro, aqui tem as boas intenções, mas o texto, a lição vai mostrar que eles tinham um pensamento diferente daquilo que Deus queria mostrar para toda a humanidade. Hoje nós lemos o livro de Jó e nós podemos entender que a situação adversas, elas podem ser causadas por várias maneiras, né? E aqui, no caso aqui, é como se jogasse a culpa na pessoa de Jó. Que, na verdade, Jó foi provado para provar à humanidade que o homem ele pode resistir o mal e pode ser fiel a Deus em circunstâncias adversas, né? A história de Jó encontramos 3 amigos, Eliefaz, Bildade e Zofar, que se apresentam como conselheiros, né? Na verdade, como pessoas amigas, né? Chegadas a Jó, esses 3 homens se conduíram, né? Na verdade, foi um pouco sincero também, esse conduíram, foram amigos, né? Mas de uma forma errônea, né? Dando conselhos a não diretamente assim de propósito, mas porque não tinha entendido o propósito de Deus. Como muitas pessoas não entendem o propósito de Deus quando agem na vida das pessoas. Eram homens bons, de boas intenções. Então eram pessoas boas, de boas intenções. Na verdade, estavam ali para ajudar Jó. Eles não estavam ali, né? Mas eram tolos. Como muitas pessoas são tolas na vida, pensam sobre Deus diferente de nós, né? Que cremos que Deus é o único Deus existente sobre a face da terra, o único que pode salvar o homem e resgatar o homem. Que pensavam ter resposta para todas as coisas, até para o problema do mal, né? Então, ele estava pensava de uma forma, mas Deus estava provando que o mal, né, ela também pode nos levar a situações diferentes. Diante do sofrimento de Jó, cada um tenta explicar a causa das aflições, baseando-se nas crenças sobre Deus e pecado. Então, qual era o erro? Que eles baseavam naquilo que eles pensavam de Deus, nos pecados que o homem cometia. E Deus trata aqui, não é o pecado, mas sim o que o homem vai fazer na sua vida quando pecar, quando errar. Aonde que ele vai buscar salvação, né? A resposta desses amigos reflete uma compreensão limitada da natureza de Deus em relação entre o sofrimento e o pecado. Muitas das vezes o homem sofre não por causa do pecado, mas porque Deus tem um propósito maior na vida daquele que está sofrendo. São situações adversas, contrárias
aos pensamentos humanos. O próprio Deus mesmo diz que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos, né? Então a resposta desses amigos reflete uma compreensão limitada da natureza de Deus em relação ao seu sofrimento e pecado. Esse discurso fornece resposta padrão, né? Deus castiga o ímpio com o sofrimento. Então aqui eles tinham, né, esse entendimento que Deus castigava o homem, né? E para eles era inconcebível que alguém injusto pudesse sofrer tanto. Então o sofrimento foi tanto veio para os bons como para os maus, né? Sabendo aqui uma coisa, né? Quando Deus testa o homem e ele tem o conhecimento que aquele homem é justo, no final a justiça vai prevalecer sobre esse homem justo. Mas quando o homem é mau e perece na maldade, a maldade irá com ele também, né? Ele irá com a maldade para a eternidade. Para eles era incompreensível que alguém justo pudesse sofrer tanto. Então conclui que Jó deve ter cometido um erro grave. Nesse pensamento, eles acham que Jó cometeu um pecado, um delito, né? Algo que pudesse motivar aquele sofrimento na vida de Jó. No entanto, suas conclusões ignoram o mistério e a profundidade dos propósitos divinos. Então aqui que entra algo diferente na vida de um cristão. Às vezes o cristão é bom dizimista, bom pai, bom filho, né? Cumpre todas as coisas e está ali passando provações, né? Na lição anterior nós vemos que, deixa eu puxar aqui um instantinho, na lição anterior o título não é essa não, a lição número 1, na verdade, o justo sofrimento de Jó. Quando eu olhei esse texto, né, o justo sofrimento de Jó, mas é compreensível esse título, porque nós somos justificados por Cristo, né, nós, né. No caso aqui, Jó, ele foi justificado também por Cristo, porque ele teve a fé, né, a paciência de esperar no Senhor a resposta. E lá no final, quando nós vamos ver no livro de Jó, ele fala algo extraordinário, né? Que ele passa a ter entendimento sobre o verdadeiro entendimento sobre o Senhor. Então, irmão, por mais que nós estudamos a palavra de Deus, por mais que nós nos aprofundamos, nós nunca vamos conhecer Deus por total, né? E isso ficará para a eternidade, eu creio, né? No entanto, suas conclusões ignoram o ministério, a profundidade dos propósitos de Deus. Essa lição nos convida a refletir sobre nossa própria postura diante do sofrimento alheio. Então nós temos uma mania de sempre estar julgando, sempre apontando, e dizendo porque a pessoa está passando por aquele problema, porque algo errado ele fez. Quantas vezes somos rápidos em julgar situação de alguém sem ter conhecimento completo do que está acontecendo, né? É profundo, né, esse estudo aqui, para dar um entendimento maior aos irmãos. Mas nós vemos aqui, olha o que ele diz, alguém sem ter conhecimento completo do acontecimento. Eu não sei o que se passa na vida do irmão, e nem o irmão sabe o que se passa na minha vida. Mas Deus sabe o que eu passo, o que o irmão passa. Então, só Deus pode trabalhar na vida para que ele possa ser restaurado, para que ele possa ser liberto das situações que lhe prendem, né? O livro de Jó nos desafia a exercitar mais sensibilidade, evitando julgamento precipitado, né? Então aqui nos traz um conhecimento que não devemos julgar, né, precipitadamente as ações humanas e considerar que os propósitos maiores que estão além da nossa compreensão humana, permitindo que confiamos mais em Deus, né? Essa é a grande dificuldade que nós temos, de confiar plenamente em Deus, nas suas atitudes. Por isso que o homem falha tanto, por isso que o homem erra tanto. Porque se ele não tem aquela resposta que ele pensa ter,
ele já começa a querer duvidar dos propósitos de Deus, né? Então, para isso, irmão, nós vamos aqui passar pelo primeiro tópico. Eliafaz, o sofrimento é fruto do pecado. Esse era o pensamento de Eliafaz, que está baseado em Jó 4:1, né? Jó, deixa eu voltar aqui, né? Jó, tirei aqui, né? Então respondeu Eliafaz, o temanita, e disse: intentaram falar-te e enfadar-te, mas quem poderá conter palavras, né? E Jó 7:21, né? Jó 7:21 vai dizer: e por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Eliafaz, o tenamita, um indivíduo dogmático, que tinha uma experiência espiritual significativa. Isso dava a ele a sensação de que era detentor da autoridade especial, né? Que tinha o controle. Na verdade, ninguém tem o controle, não é detentor da verdade, né? Foi o primeiro a tomar a palavra, estabelecendo o seu argumento. Lembrando, irmãos, que esses amigos passaram com Jó ali 7 dias e 7 noites, sem comunicar nada com Jó, respeitando a dor de Jó ali. E no final desses 7 dias começam a um diálogo com Jó, praticamente dando uma sentença julgatória na sua experiência pessoal que eles tinham, né? E pensavam que estavam fazendo algo para que Jó assim viesse a arrepender. Mas qual seria o arrependimento de Jó se ele não tinha naquele ponto ali para se arrepender, né? Então vamos dizer assim: foi o primeiro a tomar a palavra, estabelecendo seu argumento com base na tradição da sua própria experiência pessoal. Ele acredita firmemente em todo sofrimento é resultado direto de algum pecado. Então o propósito dele é que todo sofrimento, todo princípio, né, tinha um pecado por trás. Sugerindo que ninguém é inocente diante de Deus e Jó também deve ter cometido algum erro. Esse era o pensamento dele. Pensamento que todo sofrimento partia de algum pecado e que Jó tinha pecado, né? Jó, e esse tinha que acertar esse erro. Em sua fala, ele cita uma visão espiritual que teve. Jó 4, 12, 21. Vamos ler aqui. E uma palavra me disse segredos aos meus ouvidos e perceberam um sussurro dela. Entre pensamento e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Observei-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. E parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais aqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, são machucados por traças, desde a manhã até a tarde, não são despedaçados e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com ele a sua excelência? Morre, mas sem sabedoria, né? Então, nós vemos que, para se justificar sua conclusão, reforçando que Deus é um juiz sempre pune as transgressores. Que, na verdade, ainda que Deus seja juiz, mas é um Deus misericordioso e é justo, né? Ele não é punitivo, ele é justificador, né? E sempre pune os transgressores. Sugere que, como Deus é tão desinteressado, em angústia de Jó deve ser prova do seu pecado. Que na verdade não foi nada disso, né, irmãos? Nós vemos no texto claramente aqui, e vai sempre tocar nesse ponto, que a causa maior é que Deus quer passar para o homem que
ele pode ser fiel em todas as circunstâncias. Essa foi a acusação de Satanás para com Deus, né? Que ele não blasfemava de Deus, ele não largava Deus, que Deus dava tudo a ele. E Deus deixou ele tirar tudo para que provasse que Jó é um homem. O homem pode, né? Na verdade pode ser fiel a Deus, né? 22, deixa eu ver aqui, 22, 5. Porventura é tão grande a tua malícia, sem termos das suas iniquidades? Representa uma visão de Deus como juiz implacável, e sua teologia baseia na restrição imediata. O justo prospera e os ímpios sobem. Segundo se Jó estivesse realmente vivendo de forma justa e reta, não estaria passando por tanta aflição. Então o julgamento dele, se Jó fosse justo, reto, né? Aquelas provações, lutas, ele não estaria passando. Seria diferente a situação dele. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina e a palavra de Deus nos quer mostrar. E sua fala se resume em 2 princípios. A fala do amigo dele, Eliafaz, né? Em 2 princípios. Deus recompensa a terra as ações boas e mais. Há uma proporção exata entre aquilo que cada um faz e o prêmio ou castigo recebe. Daí a conclusão: se para Jó tocou sofrer tanto, deverá ter ofendido a Deus em algo grave. Essa abordagem simplista falha em perceber que há propósito, mistério no sofrimento que vão além do entendimento humano. Além disso, ao focar apenas no aspecto da justiça retributiva, ele ignora a integridade de Jó, demonstra desde o início da história. Então, irmão, o texto fala que Jó era um homem íntegro. Então, o pensamento dele já entra em contradição aí, porque o testemunho que Deus dá desse homem, né, do homem chamado Jó, é que ele era justo, temente a Deus. Então, se ele é justo, temente a Deus, aonde está a falha, né? Ele leva em consideração que Jó poderia estar sofrendo por razões divinas que não têm relação com o pecado pessoal. A fala de Eliafaz serve como alerta para todos nós, mostrando como podemos ser rápidos em julgar sem conhecer a profundidade dos propósitos de Deus. Então nós vemos que Deus tem aqui um propósito maior com a vida de Jó. E com certeza hoje, quando nós lemos esse livro, nós vamos ter ensinamentos profundos durante esse trimestre, que é a soberania de Deus, né? Deus é soberano e as adversidades que nós temos humanas, né? Eu e você somos humanos, então nós vamos ter problemas durante a vida. Porque Deus está me julgando, está me condenando? Não, porque Deus vai provar a minha fé também. Vai ver se eu sou fiel, vai testar até onde há uma resistência. E a própria palavra de Deus diz que Deus não dá aprovação além do que nós podemos suportar. Então, com certeza, irmão, somos vencedores em Cristo. O segundo tópico aqui, irmão, é Bildade. Bildade é outro amigo dele, né? E o primeiro, ele é um temanita, né? Dogmático. Um dogma, né? Tinha os seus dogmas, o seu costume. Aqui no caso aqui, Bildade é suíta, pertence à tribo de Suã. Seu nome é derivado da frase aramaica que significa amado Senhor, né? Você vê que eles eram tão longe, né? Eles vinham lá do aramaico, né? De Arã, da terra de Arã, de Ur, dos caldeus, né? Arã. Era o mais direto e rigoroso do que Eliafaz. Para ele, a justiça de Deus é absoluta e infalível. Podemos classificá-lo como mestre fundamentalista. Né? É como tal, compatível, sempre proferindo verdades impensadas. Os irmãos veem que o julgamento vai crescendo, né?
aqui ele é mais invasivo ainda contra Jó, né? Ele é mais fundamentalista, usa os fundamentos, né? E sempre proferindo verdades impensadas, ó, e algumas vezes causando mais dano do que as de mentira. Olha só o perigo desse amigo de Jó, né? Ele era amigo, né? E aqui ele faz umas mais contundentes acusações contra Jó. Isso é um perigo no meio cristão, o julgamento, né? A língua com cortante injúria. Olha só, a língua dele é cortante injúria. Verdade falada sem amor deixa de ter suas virtudes. Então, uma verdade que você fala sem amor, né? O amor, o princípio de Deus, né? Deus ama, nós devemos amar. Acredito que se Jó está sofrendo é porque ele ou seus filhos cometeram algo muito grave. Na verdade, Jó, não estou dizendo que os filhos de Jó cometeu algum pecado. E creio que não cometeu, né? Mas a prevenção que fazia Jó, né? O cuidado que ele tinha em ser obediente a Deus, que ele fazia esses sacrifícios pelos seus filhos. Porventura poderia cometer algum pecado e Jó já fazia ali o seu sacerdote. Aí reforça a ideia de que Deus nunca perverte a justiça e, portanto, Jó precisa aceitar que a sua situação é consequência de algum pecado. Jó 8:3-6. Porventura perverteria Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de suas transgressões. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, né? E se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Esse era o conselho, né? Que poderia, né, os filhos de Jó ter pecado e cometido esse agravo ao Senhor, né? Ele argumenta que Deus é justo, todos os seus caminhos, e que o sofrimento de Jó é uma evidência clara disso. Quer dizer, ele está acusando Jó de pecado, né? Tanto sugere que Jó deveria buscar a Deus se realmente fosse puro e sua vida já teria sido restaurada. Baseando-se na tradição dos antigos, afirma que os ensinamentos passados sempre confirmam a justiça divina e usa isso para sustentar seus argumentos. Contudo, sua abordagem é insensível, pois ignora a possibilidade de que o sofrimento de Jó tenha um propósito maior, que vai além da simples punição por pecado. Então aqui, novamente, ele começa o mesmo erro do primeiro, ele faz baseando em algum erro que Deus está fazendo essas adversidades, permitindo, na verdade, que Deus permitiu que o diabo, né, fizesse essa seara na vida de Jó, né? Ele permitiu. E Deus sabe que ele não tinha errado, não tinha pecados, não punição pecaminosa. A rigidez, a falta de empatia, de humildade, revela como a teologia simplista, né, simples, né, aí a falta de compreensão pode causar dor em vez de cura, né? Quantas palavras ofensivas, talvez o humildade, né, que foi mais fundamentalista, provocou na vida de Jó. E Jó ali, né, humilde, recebendo aquelas mensagens e na esperança que Deus desse a resposta a ele, né? Na verdade, Jó tinha as perguntas deles, mas não sabia a resposta. E ao final disso nós vamos ver que Jó entendeu o propósito maior. Ele não considera que Deus, sua soberania, pode permitir sofrimento para cumprir propósito maior. Então, na soberania de Deus, Deus é soberano, na sua forma de tratar com a humanidade, com o homem, ele pode usar, né, um homem sem pecado, sem
não é sem pecado, sem cometer erros e fazer com que ele perceba, né? Outro perceba que Deus tem um propósito nisso. Bildade, ao seguir uma linha tão direta e sem compaixão, exemplifica a necessidade de sermos sensíveis, sábio a oferecer apoio aos outros. Então, irmão, aqui vale para nós também, né? Que devemos ter sensibilidade quando nós percebermos que as pessoas estão passando por dificuldade e não ser julgativo, né? Não julgar aquele ato da pessoa. Terceiro amigo que vem aqui, né? Dar conselhos é o Zofar. Arrependimento é a solução. Então, todos os três parecem que vão na mesma linha, né? O sofrimento fruto do pecado, a justiça de Deus, né? E agora o arrependimento. Ele quer que Jó se arrependa, né? Zofar ou Naamatita, algumas correntes dizem que é significado do nome está associado à ideia de um prego afiado, né? Ó, até o nome já mete medo, né? A semelhança dele e a faz de humildade, Zofar defendeu o dogma da justiça divina e o seu temperamento foi ainda mais imoderado. Ele foi mais ainda do que os outros dois, né? Do que os amigos anteriores. Por isso que nós dizemos a paciência de Jó sobre esses amigos, né? Foi o mais impaciente dos três amigos. Critica Jó por falar demais e tentar se justificar. Para ele, Jó está apenas escondendo seus pecados e precisa admitir a culpa. Jó sofrendo ali angústias, né, irmão? Sofrimento. E um homem na sua mente triturando Jó, né? E Jó foi paciente, né? Com esse amigo, vamos dizer assim, né? Jó está apenas escondendo seus pecados e precisa admitir como. Ele afirma que o arrependimento é a única solução e que se Jó se humilhasse diante de Deus, sua restauração viria rapidamente. Jó 11, 13, 15. Zofar enfatiza que Deus é onisciente e sabe tudo, sendo impossível enganar ou esconder algo dele. Na verdade, o que ele falou aqui, Deus é onisciente, né? Mas a verdadeira motivação não foi essa, né? Apresenta uma visão de Deus como alguém que está sempre pronto a punir. Olha só, eles tinham quase o mesmo pensamento, né? E que a resposta para qualquer sofrimento é arrepender-se e submeter-se. Sua abordagem é mais dura, pois não deixa espaço para que Jó questione ou reflita sobre sua situação. Nem deixa Jó responder, nem deixa Jó questionar, né? Ele vai direto, né? Como um prego mesmo ali na vida de Jó. Zofar trata o arrependimento como a solução automática, sem considerar de que, desde o início, Jó é descrito como um homem íntegro. Aqui que está o problema, né? Aqui que está, na verdade, a resposta. Jó passou por uma situação, uma luta que ele não entendia, talvez não entendia mesmo. E Jó ali calado, sofrendo, questionando por quê, né? Ele estava passando aquele problema. E no final, nós vamos ver que Jó foi vencedor, né? A impaciência e rigidez de Zofar demonstra como a falta de sensibilidade e insistência em respostas simples podem ser prejudiciais. Ele não reconhece que Jó está sendo testado e o seu sofrimento faz parte do propósito divino maior e mais completo que ele é capaz de compreender. Muitas das vezes, irmãos, isso aqui traz para o nosso conhecimento, né? Muitas das vezes passando por lutas, problemas, né? E Deus quer trazer nós ao eixo, né? Vamos dizer assim, ter um propósito ali naquela situação, que seja enfermidade, problemas financeiros, e Ele quer ensinar que devemos depender exclusivamente de Deus, né?
E muitas das vezes nós não queremos deixar Deus resolver os nossos problemas, tratar o coração do homem, e Deus permite, né, situações não punitivas, mas situações que venham a trazer atos pedagógicos para a vida do ser humano, né? Concluindo aqui, irmão, assim Jó foi privilegiado em ser visitado pelos homens mais sábios da área. Olha, eram homens sábios, né? E a Bíblia diz que eles eram homens bons também, mas com pensamento tolos, com soluções imediáticas, né? E Jó precisava passar por um processo para nos dizer, ó, na sua paciência, na sua perseverança. E nós temos que ser perseverante na fé. Jó foi perseverante na paciência, nas lutas cotidianas, né? E muitas das vezes a pessoa diz, mas eu sou crente, estou passando por isso, não fiz nada, não cometi. Meu irmão, eu e você somos testados sempre por Deus para ver se nós somos fiéis a Ele em todas as circunstâncias. O inimigo, que é o nosso acusador, sempre está diante de Deus nos acusando daquilo que até muitas das vezes não fazemos, mas ele é o acusador, é o propósito dele, dizer, olha, aquele lá que está assim, né? Levanta. Ele mesmo que é um mentiroso, né? O pai da mentira, é sagaz, mas ele é acusador também, né? Assim Jó foi privilegiado em ser visitado pelos homens mais sábios da área. Conforme ele pensava, certamente traria algumas soluções para o problema dele, mas o resultado tornou-se claro. Havia mais coisas no céu e na terra do que era sonhado nas suas filosofias. Pensamento de Shakespeare, né? Os discursos dos três amigos críticos não contribuíram muito para espantar o mistério sobre por qual razão os homens sofrem e sofrem como sofrem. Eles falharam em sua tentativa de consolar, pois apegaram à teologia simplista, né? Que não correspondia à complexidade da situação. Eles acreditavam que todo sofrimento era consequência direta do pecado, ignorando que, no caso de Jó, o sofrimento fazia parte de um plano permitido por Deus por razões maiores desconhecidas. A lição que aprendemos, esses amigos, é que devemos ter cuidado ao tentar explicar o sofrimento alheio. As respostas fáceis nem sempre são as mais corretas. Então, irmão, não tente explicar porque o seu irmão, o seu amigo está passando por situações. Só Deus conhece a causa do sofrimento. Só Ele pode tratar verdadeiro homem. O que devemos fazer é orar e interceder para que Deus trate com cada um de nós. Às vezes Deus nos permite passar por experiências nas quais seu rosto parece estar virado para longe de nós, né? Às vezes dá essa impressão que Deus não está nem aí para nós, mas na verdade Deus sempre está a nos observar e ver as nossas reações. Às vezes aprendemos dessa forma lições de fé que nunca poderíamos ter aprendido de outra forma. Para Ele faz nos dizer em tais momentos para nos repor-nos e assumirmos a responsabilidade por nossas falhas, simplesmente não faz sentido. David Kitson. O livro de Jó nos convida a confiar na soberania e na soberania de Deus. Foi o que eu falei, né, irmão? Nós devemos confiar plenamente que Deus está no controle. Na verdade, irmão, Deus nunca saiu do controle e não sai do controle, porque todas as coisas que nós vemos, tudo, o universo, a constelação, né? E os cientistas falam que o universo está em expansão, né? Então você imagina um Deus tão poderoso, tão grande como o nosso, que criou tudo isso aí, o universo expandindo, tudo está no controle de Deus, né? Mesmo como não conseguimos entender o porquê da dor, precisamos oferecer apoio com empatia, né? Evitando julgamentos precipitados e reconhecendo que Deus pode estar trabalhando em planos
que estão além da nossa compreensão. Isso é o propósito da lição, né? Uma lição maravilhosa, que entendemos que muitas vezes aquela pessoa está passando por situações, mas são situações pedagógicas que Deus está tentando ensinar eu e você a ter confiança em Deus, na sua soberania, né? O título central é esse: a soberania de Deus e as diversidades humanas, né? Então, meu irmão, nós ficamos por aqui. Um estudo maravilhoso que fala da vida de Jó, né? Talvez não encontraremos outro nome, né, tão importante como Jó. E na Bíblia ele fala 3 nomes importantes, né? Jó era um deles, né? Que Deus, assim, ainda que Jó tivesse naquele momento, Deus não ouviria, porque Jó foi um homem muito importante, né? Então, meu irmão, vamos orar? Vamos agradecer pela minha e sua vida, na expectativa que Deus está no controle de todas as coisas. Pai querido, obrigado, Deus, por este dia, e agradeço a Ti, ó Deus, por mais uma lição, um ensinamento profundo sobre a vida desse nosso irmão em Cristo, né? Jó, um homem que viveu lá na antiguidade, mas que deixou ensinamentos para os dias atuais. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre e nos dê sabedoria nos tempos das adversidades, de permanecermos firmes em Ti, ó Pai, e suportar as afrontas, as calúnias, o sofrimento. Como Jó foi vitorioso também, e ele ao final reconheceu que tudo partia de Ti, Senhor, para um propósito maior. Que nós ficamos nessa expectativa, Deus, que o Senhor sempre vai ter um propósito maior em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Meu amigo, meu irmão, chegou mais um final de um estudo. Se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Vinte e quatro